Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no seu capítulo 8, versículo 27. Como sempre, deixe a sua Bíblia aberta para você ir conferindo, acompanhando. Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante. Marcos 8, 27. Todos acharam? Vamos fazer a leitura aqui. Marcos 8, 27. Então, Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Olha a pergunta de Jesus. Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. O que os outros dizem então? Que ele é João Batista, Elias ou um profeta? Aí Jesus vem e pergunta assim: e vocês, se referindo aos discípulos, quem dizem que eu sou? O versículo 29 vai nos dizer: respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. Até aqui a nossa leitura. Pai, nós te pedimos, nos ajuda a entender quem o Senhor é. Sabemos que não faremos isso de maneira completa, mas naquilo que o Senhor permitir que a gente chegue ao conhecimento, nos ajude, Pai, nessa caminhada, a trilhar esse caminho de conhecer e amar o Senhor. Pedimos auxílio do Teu Espírito, pedimos que o Senhor nos instrua e nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto tem uma pergunta muito boa. Pergunta que não só esses homens, mas ainda nos nossos dias é feita, é sempre feita. Quem é Jesus? Principalmente por aqueles que ainda não o conhecem. Quem é Jesus? Me explica quem é Jesus. Eu acredito que você provavelmente já deva ter passado por alguma situação que você deva ter explicado isso para alguém. Que alguém te perguntou: tá, mas você se diz cristão, mas como assim? Como é que isso funciona? Quem é Jesus? Né? Eu acho que na nossa realidade, um país, de certa forma, cristianizado, isso acaba acontecendo com menos frequência. Porque todo mundo, por menor que seja o contato, já teve um certo contato com essa notícia do Evangelho, do Cristo, da cruz. Nós temos cruzes estampadas em muitos lugares. Nos carros você tem versículo, nas camisetas. Então, assim, o cristianismo não é nada novo, mas existem lugares no mundo em que, de fato, pessoas sequer sabem da existência do Senhor. Então, essa pergunta se torna muito mais genuína, né? Quem é Jesus? De quem você está falando? Agora, a gente está pensando aqui a realidade do texto. Nós estamos aqui no tempo do ministério terreno de Jesus, Jesus caminhando com os seus discípulos, e o texto de Marcos, ele carrega uma característica. Jesus, ele sempre falava para os discípulos dele assim: não contem o que eu fiz. Jesus realizava um milagre e falava assim: não conta ainda. Jesus curava alguém: não conta. Mas não adiantava nada, o povo saía contando, né? A gente chama isso de segredo messiânico, né, dentro da teologia. É porque Jesus sabia que existiria um momento específico em que ele se revelaria como o Messias de Deus, o Cristo esperado, né? Então, progressivamente, ele vai se apresentando dessa maneira e chegou a hora dos discípulos entenderem isso. Então, essa conversa é uma conversa muito interessante, porque é o mestre se voltando para os seus alunos, para os seus discípulos e perguntando: ó, vocês estão andando comigo? Vocês estão caminhando comigo? E me fala uma coisa: quem as pessoas estão falando que eu sou? E essa diferenciação do quem as pessoas e quem vocês dizem que eu sou é muito importante. Porque uma coisa é o que pensam sobre Jesus.
Outra coisa é o que você pensa sobre ele. As pessoas podem pensar o que quiser, mas você tem que pensar coerentemente com o texto bíblico, com a palavra de Deus. Porque, infelizmente, a gente não consegue fazer nada com o que os outros pensam. Ninguém tem poder aqui de mudar o pensamento, a ideia de alguém. Por mais que existam discursos, debates, né, a gente pode tentar convencer alguém, mas esse poder de decisão é individual. Então, o que as pessoas pensam é uma coisa, agora o que você pensa é outra. Por isso que Jesus faz essa diferenciação. Quem dizem que eu sou? Estão falando que o senhor é João Batista, estão falando que o senhor é Elias, que é um profeta do Antigo Testamento, estão falando que o senhor é mais um profeta. É isso que estão falando. E se vocês perguntarem para as pessoas hoje, certamente vão dizer: Jesus foi um bom homem, que trouxe bons preceitos, princípios, valores. Jesus é alguém que foi bom, que ensinou o amor ao próximo, o cuidado. Talvez seja isso que as pessoas digam a vocês. E não é que elas estão erradas, porque Jesus também é essas coisas. Mas hoje o Senhor nos faz uma pergunta mais profunda, que é assim: olha para o seu coração, lá no profundo do seu ser, e responda a pergunta: quem é Jesus? Aí, aqui, Pedro se levanta. E Pedro diz, não porque ele sabia, mas porque o Espírito o ensinou. E essa é a diferença. Quando a gente é perguntado, é questionado no profundo do nosso ser, nós temos auxílio do Santo Espírito de Deus para nos permitir fazer essas afirmações como a de Pedro. E Pedro, ele diz assim, então, do fundo da alma dele, do coração. Eu imagino que deve ter sido uma cena assim... É que você já sabe, eu sou meio chorão assim, então tudo é emocionante. Mas deve ter sido emocionante esse momento que Pedro olha para Jesus e aqueles que ele tanto esperavam, sabe? O Messias não era alguém que eles esperavam há 1 mês, 2 meses. É aquela profecia de anos e anos atrás. Então imagina o Pedro, minha bisavó falava sobre isso, minha avó falava sobre isso, minha mãe, meu pai falavam sobre isso, e agora ele diante de Jesus, ele fala assim: tu és o Cristo. E Cristo vem do grego e quer dizer ungido, escolhido, assim como Messias. Só a título de curiosidade, Messias e Cristo são títulos de Jesus. Não é sobrenome, não é apelido, ele não é Jesus Cristo no RG, tá? Messias é a palavra hebraica para ungido e escolhido, e Cristo é a palavra grega para isso. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos nos referindo a ele como o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o enviado de Deus para cumprir um propósito maravilhoso de nos salvar. Então, o povo esperava o libertador, o Messias. E vem Pedro, então, e ele afirma de todo o coração: é você quem nós esperávamos, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E eu espero que o seu coração também possa, nessa manhã, fazer essa afirmação. Porque essa é uma das perguntas mais importantes que você pode responder na sua vida. É uma das... Na verdade, mais importante do que a pergunta é a resposta que você dá a ela. Então, quem é Jesus para você? Um mestre, um filósofo? Alguém que faz milagres? Alguém que me ajuda? Um bom amigo? A resposta tem que ser: Jesus é Deus, é o Cristo. Quando Pedro ele afirma que Jesus é o Cristo, ele está falando de todas essas coisas que nós estamos conversando. Ele está falando que ele é o Deus eterno, que ele é o Deus encarnado. Ele está falando que ele é 100% homem e 100% Deus. Dizer que Jesus é o Cristo envolve todas essas coisas que nós estamos conhecendo ou relembrando aqui. Pedro teve essa felicidade de fazer uma boa confissão. É sobre essa verdade, é sobre essa confissão
que Jesus diz estar edificando a sua igreja. Ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, é sobre isso que você carrega, é sobre isso que você diz, que eu vou edificar a minha igreja, a igreja do Senhor, a igreja que nós estamos construindo, a igreja que nós estamos plantando, as igrejas que existem, elas estão sendo edificadas a partir dessa verdade de que Jesus é o Cristo. Ele é a rocha inabalável. Ele é a nossa segurança. Ele é o motivo de nós sermos igreja. Ele tem que ser o motivo de nós acordarmos pela manhã, num domingo, que poderíamos estar descansando, poderíamos estar fazendo tanta outra coisa e estarmos aqui. É Ele o motivo dessas coisas todas. Por isso que nós cantamos sublime, maravilhoso, o mais desejado. Porque é sobre isso que nós estamos edificando a nossa igreja, sobre o fato dele ser Cristo, o Deus encarnado. Tragicamente, muitas igrejas, embora afirmem a divindade de Jesus, hoje, na prática, não olham Jesus dessa maneira. Jesus é alguém lá da história que falou coisas bonitas que nós temos que observar. Ou tratam Jesus como um milagreiro, assim por dizer. Alguém que tem que fazer aquilo que eu preciso. Como assim? Eu estou orando e o Senhor não me responde? Tem uma citação de um teólogo chamado Daniel Wallace, no seu livro Jesus Histórico, que ele diz o seguinte, quero ler para vocês. Então, por que toda a agitação sobre o histórico de Jesus? Mais especificamente, por que tantas pessoas estão encantadas com as reinterpretações de sua vida? Pouca atenção é dada ao retrato bíblico de Cristo. No entanto, quando uma nova perspectiva sobre ele, uma que está decididamente fora de sincronia da Bíblia, é desvelada, ela atrai uma multidão. As pessoas gravitam em direção a um Jesus manso, um Jesus que pode ser controlado, um Jesus que não ameaça, um Jesus que valoriza o que eles valorizam e não exige nada deles. Em outras palavras, um Jesus que não é Senhor e Salvador. Francamente, é difícil escapar do sentimento de que nossa cultura tomou a pergunta de Jesus: quem você diz que eu sou? E mudou para quem você quer que eu seja. Essa citação aqui, quando eu li ela, eu falei assim, meu Deus. Que leitura boa do que nós temos vivido. Um tempo em que parece que o retrato bíblico de Jesus não é mais suficiente. Um tempo em que a gente precisa inventar alguma coisa nova para atrair as pessoas. A gente precisa chegar num culto e falar assim, eu tenho uma revelação sobre tal assunto, eu tenho 3 passos para você alcançar não sei o quê, eu vou te passar 7 chaves para você alcançar isso, aquilo, entender isso, aquilo na sua vida. Como se nós todos os domingos, pastores e líderes, precisássemos, sabe, como palhaços de circo, ficar fazendo malabarismo para segurar as pessoas aqui. Gente, Cristo, Ele é quem Ele é. E o retrato do Cristo está na sua própria palavra. Então nós vamos ficar aqui 50 anos, 60 anos, 70 anos e a nossa mensagem vai ser a mesma. Porque eu não tenho nenhum tipo de autoridade e poder para mudar nada disso aqui. O que foi, foi. E quem Cristo é, Ele é. E uma das suas características como Deus é de ser imutável. Então, a pergunta que Jesus faz não é quem você quer que eu seja. Não é isso que ele fala para os discípulos. O que você precisa de mim? Quem que você quer que eu seja para você? A pergunta é outra. Quem sou eu? Porque ele está querendo consultar se aquelas pessoas estavam entendendo. Ele não estava querendo se tornar, sabe, quem iria suprir as necessidades daquela pessoa, embora também o fizesse. Mas ele queria se revelar como Deus que Ele é, como Cristo que Ele é. Então essa citação do Dr. Daniel Wallace, né, sobre o Jesus histórico é maravilhosa. E eu acho interessante ele falar isso,
Todas as vezes que uma nova perspectiva sobre Jesus ela vem à tona, parece que as pessoas elas começam a ir em direção a esse grupo que está falando uma coisa nova. É um movimento novo, é uma coisa nova. Então todo mundo vai em direção. E ele diz, às vezes é um Jesus que parece que pode ser controlado, é dominado por nós. A gente faz dele o que a gente quer. Um Jesus que valoriza o que a gente valoriza. Né? Então é mais fácil a gente abrir um grupo, uma igreja que fala sobre o Jesus que faz o que a gente faz, que fala o que a gente fala, que gosta do que a gente gosta. Quando na realidade o próprio Senhor, ele em muitas vezes pediu para que as pessoas mudassem a sua direção, mudassem o caminho, pediu para que as pessoas se convertessem, pediu para que as pessoas se arrependessem. Qual que é a primeira pregação de Jesus? Como que ele inicia o ministério terreno dele? É com uma palavra: arrependam-se. E arrependimento fala sobre mudança. Arrependimento fala sobre um sentimento de alguém que entendeu que o curso da sua vida está errado e precisa ser mudado. Que entendeu que talvez o que estivesse valorizando não seja tão bom assim e precisa mudar os ideais. Jesus, ele vem trazer essa mensagem. E quando ele traz essa mensagem, ao final dela ele pergunta: quem você diz que eu sou? Então, mais uma vez eu te faço essa pergunta nessa manhã. Quem vocês dizem que o Senhor é? Enquanto a gente vai tendo esse tempo, tenta formular a resposta disso. Se for só a resposta de Pedro, tá ótimo, você já está entendendo, mas pense mais a fundo, quem é o Cristo? Nós estamos falando sobre isso. Eu quero então compartilhar com vocês 3 verdades sobre a divindade de Jesus. Existem mais, eu separei 3 para ficar um pouco mais didático aqui. Primeira verdade: como Deus que Ele é, Ele tem o direito de estabelecer os padrões absolutos e fazer com que os povos sejam responsáveis pelos seus atos diante dele. Jesus é aquele que estabelece os padrões e não muda. O jovem rico chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, eu obedeço minha mãe, não mato, não roubo, sou bonzinho, o que nós hoje chamamos de pessoas de bem. E aí Jesus fala assim: que bom que você faz isso. Mas faz só mais uma coisa. Me dá aquilo que é mais precioso para você. Nem me dá, né? Tipo, se desfaz daquilo que é mais precioso para você. Que no caso dele eram as riquezas dele. Ele era dominado por isso. E ele não é capaz de fazer isso. E o que acontece? O texto bíblico diz que ele sai e vai embora triste. Jesus não sai correndo atrás dele. Ô, jovem, peraí, eu vou mudar os meus padrões para ter você no meu grupo, para ter você comigo, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo. Não, Jesus, ele permanece firme, porque ele tem um jeito de fazer as coisas. Ele tem um jeito de pensar as coisas. Ele veio trazer uma mentalidade, uma cultura. Ele está implantando essa cultura e não tem como começar a implantar uma cultura já mudando ela em função das pessoas. Imagina alguém chega lá na academia do Palense e fala assim: não, para eu ficar aqui tem que ser desse jeito. Você já chama o cara para o tatame e fala assim: peraí, vamos conversar ali. Né? Não dá. A gente que treina, assim, por exemplo, pelo menos no judô, tem regra, tem jeito de você se posicionar no tatame, tem jeito de você se apresentar ao sensei. E aí todo mundo respeita. E quando vem Jesus e fala assim, todo mundo respeita, né? Mas aí quando vem Jesus e fala assim: os meus padrões são esses. Não, peraí, Jesus. Eu quero um Jesus que faz o que eu quero. Né? Esse é o Jesus que é bom para mim. Ele tem o direito de estabelecer os padrões e ele faz isso. Então a gente tem que se virar. Tem que pedir ajuda. Senhor, me ajuda a conseguir, sabe, me encaixar dentro disso que o Senhor está propondo. E às vezes a gente vai falhar. Mas a questão é a seguinte: você tem que tentar pelo menos. A igreja não é um lugar das pessoas perfeitas. E eu digo isso sempre. A igreja é o lugar das pessoas que estão tentando. Eu preciso ouvir de vocês, assim, numa conversa: pastor, eu estou tentando. Isso aqui que é minha dificuldade, eu estou tentando. Isso aqui que eu ainda não entendi, eu estou tentando. Isso aqui eu já venci, aqui eu já consegui. Graças a Deus por isso, a gente celebra essa vitória.
Mas a igreja é o lugar das pessoas que estão tentando seguir aquilo que o Senhor estabelece como seus padrões. Uma segunda verdade: somente Ele tem o direito de definir o caminho da salvação e da vida eterna. E Ele mesmo sustentou isso dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, Ele é o único caminho. Sabe essa história de muitos caminhos levam a Deus? Mentira. Ele é o único caminho e é palavra de Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E Ele é o perfeito mediador porque Ele é homem e Ele é Deus. Então Ele plenamente entende o que é ser homem e Ele plenamente entende o que é ser Deus. E quem melhor do que Jesus para se colocar entre a criação e Deus? E ser esse que restaura o elo que estava quebrado. O pecado vem e fere. Um elo ali é quebrado, uma aliança é quebrada. E Jesus, Ele vem e se coloca no meio como se fossem duas cordas, sabe? Uma desse lado e outra ali, e Ele segura as duas. E agora, quem está aqui pode acessar quem está ali, plenamente. É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer assim, olha, entrem na presença do Senhor com ousadia e confiança, porque agora a gente pode. Antes tinha todo aquele cuidado. Era o sacerdote que tinha que amarrar uma cordinha na cintura dele e tinha que fazer rituais de purificação e entrar no templo e tinha um véu e só ele podia passar. E se ele demorasse muito era para puxar a cordinha, que provavelmente ele já tinha morrido lá no templo porque entrou impuro. Era tudo muito complicado. Tinha que fazer sacrifício para perdoar pecado e traz o novilho e traz o holocausto e... Agora, por causa de Jesus, porque Ele rasga o véu e se coloca no meio do caminho e se torna mediador, nós temos a liberdade de simplesmente fazer o seguinte, fechar os olhos e dizer, Senhor, fala comigo. E o Senhor fala. Por isso, a palavra de Deus nos instrui a entrar na presença do Senhor com ousadia e confiança, tudo que o povo não tinha antes. Era aquele temor, era aquele medo, será que o boi que eu estou trazendo está perfeito, como o Senhor quer? E tinha que andar de monte e ir até o templo, entregar para o sacerdote. E se no meio do caminho acontece alguma coisa, quebra a pata do boi, pronto, já perdeu o sacrifício. Era tudo muito difícil, era tudo muito complicado, não tinha confiança, não tinha ousadia. E agora vem Jesus, se coloca como o caminho, nos dá acesso ao Pai. E Ele pede uma coisa da gente, entrem na presença do Senhor com ousadia e confiança. Eu costumo dizer o seguinte, eu ouvi isso uma vez e nunca mais esqueci. A maior distância que você vai percorrer até o Senhor é apenas uma oração. Às vezes a gente pensa que tem que fazer muito, né, para o Senhor voltar os seus olhos para nós. É só uma oração. Eu falei de fechar os olhos, nem os olhos você não precisa fechar. É só começar a falar com o Senhor. É só começar a falar com o Senhor. Então, primeira verdade, Ele estabelece os padrões. Segundo, Ele se coloca como o único caminho. E terceiro, como Deus que Ele é, Ele tem o direito e a habilidade para perdoar o pecado. Somente Ele. Somente Ele. Né? Isso era um grande problema para as pessoas naquele tempo. Como um homem pode perdoar pecados? A gente faz tanto sacrifício, a gente faz tanta coisa para ter o perdão dos pecados, não era isso? A gente acabou de falar de toda a dificuldade que era para chegar no templo com o sacrifício para ter o perdão de seus pecados. E aí vem um homem, Jesus, e ele vai lá e cura o Sérgio, e além de curar o Sérgio, ele fala assim, Sérgio, seu pecado está perdoado. Que dificuldade que era isso para aquele tempo. Para nós isso é normal. Todo mundo cresceu ouvindo falar que Jesus perdoa os pecados. A gente ensina os nossos filhos dessa maneira. Pede perdão, se arrepende, ora para Jesus. Mas naquele tempo era uma dificuldade. Mas isso revela uma coisa. Se é Deus quem pode perdoar pecados, e Jesus está dizendo que Ele também pode, pela lógica, se Deus perdoa pecado, e Jesus diz que também perdoa, então Jesus é Deus. É uma questão lógica. É uma questão de lógica. Jesus é Deus, o único caminho, aquele que estabelece os padrões. Nós lemos aqui cantamos Colossenses 1. Ele é aquele que cria todas as coisas e sustenta todas as coisas, governos.
soberanias, poderes, autoridades, tudo, sabe, foi criado e é sustentado por ele. E eu quero trazer aqui para vocês uma outra citação. E dessa vez não é de nenhum teólogo, não. É uma citação de Napoleão Bonaparte, um imperador francês, um homem de muitas campanhas militares, com um legado político, que é estudado amplamente, né, por todo mundo, na verdade. Nas escolas brasileiras nós estudamos Napoleão Bonaparte. Alguém que construiu um grande império e governou parte da Europa continental antes do seu colapso ali em 1815. Ele foi excomungado da igreja católica. Mas quando ele estava exilado, não sei se vocês sabem, mas Napoleão ele teve alguns exílios. E em um desses exílios, ele escreveu um texto, que o título desse texto, olha só o título desse texto: Conheço homens e digo, Jesus Cristo não é um homem. E eu vou ler o que ele escreveu. Eu conheço os homens. Eu lhes afirmo que Jesus Cristo não é um homem. Mentes superficiais veem uma semelhança entre Cristo e os fundadores de impérios, e também os deuses de outras religiões. Essa semelhança não existe. Entre o cristianismo e qualquer outra religião existe uma distância infinita. Entre ele e qualquer outra pessoa no mundo não existe termo de comparação. Ele é um ser que verdadeiramente existe por si próprio. Suas ideias e sentimentos, a verdade que ele anuncia, sua maneira de convencer as pessoas, nada disso se explica pela organização humana, nem pela natureza das coisas. Olha só o que ele diz: quanto mais eu me aproximo, quanto mais cuidadosamente eu examino, e eis que está acima de mim, tudo permanece impotente, tendo um esplendor avassalador. Sua religião é uma revelação vinda de uma inteligência que certamente não é humana. E o parágrafo final: só nele, e absolutamente em mais ninguém, é possível encontrar a imitação ou o exemplo de sua vida. Na história, busco em vão encontrar alguém semelhante a Jesus Cristo, ou algo que possa se aproximar do Evangelho. Nem a história, nem a humanidade, nem as eras, nem a natureza me oferecem algo com o que eu possa comparar ou explicar o Evangelho. Aqui todas as coisas são extraordinárias. Nós estamos falando de um homem que foi excomungado pela igreja. Isso significa que ele foi excluído da igreja. Ele não era mais parte do corpo, né? Não pelo menos não pelas questões de organização da igreja católica naquele tempo. E esse cara ele faz uma reflexão sobre Jesus. Tudo bem, ele estava fazendo uma afirmação que não é boa quando ele diz que Jesus não é um homem. Porque ele disse, eu conheço os homens. E ele conhecia mesmo, o cara liderava milhares e milhares de soldados, ele sabia lidar com as pessoas. E aí ele fala assim, Jesus não é um homem, mas ele não está fazendo uma afirmação no sentido dele não ser um homem, sim, encarnado. Ele está falando assim, existe algo dentro dele que eu não consigo ver em nenhum outro. Ele está, na verdade, ressaltando esse aspecto que ele não encontra palavras, e nós sabemos dizer, da divindade. É isso que ele está dizendo. Ele falou assim, olha, as pessoas elas tentam colocar Jesus, sabe, em pé de igualdade com os fundadores dos impérios, com deuses de outras religiões, mas eu não consigo ver essa semelhança. É isso que ele está dizendo. Ele falou assim, entre o cristianismo e qualquer outra religião, entre o Cristo e qualquer outro Deus, qualquer outro imperador, tem uma distância infinita. E não está falando que ele não é homem, está falando que ele é um homem extraordinário. E que não tem ninguém que se compare a ele. É isso que ele está dizendo, não tem termos de comparação. As suas ideias,
os seus sentimentos, a verdade que ele anuncia, a sua maneira de convencer as pessoas. Ele diz assim, eu não consigo explicar nenhuma dessas coisas pela natureza delas, porque ele é extraordinário. E ele disse, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu examino, eu estou percebendo que é alguma coisa muito maior do que eu, que está acima de mim. E o que acontece comigo? Eu permaneço impotente. Nós estamos falando, gente, de um cara que ele conquistou quase que toda a Europa. Um dos maiores combatentes que já existiu, sabe, na vida. Comandantes de guerra. Eu não sei quantos já viram aquele filme que saiu recentemente do Napoleão, ou já leram algo sobre ele. É impressionante. É impressionante a habilidade dele. E ele está falando assim, quando eu olho para Jesus, quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu o examino, eu percebo que tudo que existe em mim não tem valor nenhum. Ele está falando assim, eu me torno impotente. Nós estamos falando de um cara que foi exilado e quando volta, os soldados continuam obedecendo ele. Tamanha autoridade dele. O cara foi exilado e resolveu voltar por conta. Ele volta, os soldados, os caras respeitam tanto ele, que não importava o que o rei falou, não. É o Napoleão. E o cara junta milhares de homens mais uma vez e conquista mais. Esse cara está falando assim, quanto eu examino Jesus, quando eu me aproximo das coisas que ele escreveu, tudo permanece impotente. Então, ele chega à conclusão, eu busco em vão encontrar alguém como ele. E é isso. Por mais que Jesus seja homem, na semana que vem nós vamos falar sobre esse aspecto dele, ele foi um homem que não tem ninguém como ele, porque ele tem uma característica que nenhum outro tem. Ele também é Deus. É isso que faz de Jesus extraordinário. Não é só um homem, ele é um homem que é Deus. Que é poderoso, que tem todos os direitos que nós colocamos ali, que dissemos agora há pouco. E quando a gente volta agora para o texto bíblico, quando eu olho para os 4 evangelistas, o trabalho deles de relatar a história de Jesus, existe uma grande dedicação, existe um grande esforço da parte deles em nos dizer, Jesus é Deus. Mateus vai inclusive se dedicar, ele é o Deus de Israel, porque Israel precisava entender isso também. O Deus Criador, o Deus da aliança, o Deus dos patriarcas da fé. Jesus é esse Deus. Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Existem vários títulos que revelam essa divindade. Um deles é Senhor, no grego Kyrios. Outro é Filho de Deus. E meus irmãos, para nós encerrarmos aqui, como Deus, ele superou a tentação de Satanás no deserto. Como Deus, Jesus acalmou a tempestade. Como Deus que ele multiplicou pães e peixes. Ele expulsou legiões de demônios. Ele transformou água em vinho. Ele ressuscitou dos mortos. Ele caminhou sobre as águas. Ele mostrou sua autoridade para perdoar pecados. Ele declarou qual seria o estado eterno daqueles que crescem no seu nome. Qual é a resposta que ele mesmo dá para a pergunta quem eu sou? Nós vemos em João 7 afirmações de Jesus sobre eu sou. Então ele está respondendo diretamente essa pergunta. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o portão para as ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Cristo gasta do seu tempo em responder a pergunta que nos está sendo feita nessa manhã. Eu tenho certeza que se nós fizéssemos hoje um questionário aqui, ou se eu informalmente, após o culto, perguntasse para vocês qual é a nossa relação com Deus, uma boa parte diria o seguinte, eu tenho Deus, eu tenho Jesus. E aqui está o grande limitador da nossa fé. Deus não é algo que você pode ter. Pelo contrário, é Ele quem nos tem.
Deus não é alguém que você possa reter, pelo contrário, é Ele quem nos possui. Nós somos o seu povo, nós somos sua propriedade e propriedade exclusiva. Deus não pode ser detido, não é algo que você, consegue colocar em você, que cabe nas suas mãos. Somos nós que somos dele, é Ele quem nos segura nas mãos. É Ele quem tem total controle sobre nós e não somos nós que controlamos o Senhor. É Ele quem pode dizer o que devemos ou não fazer e não nós que devemos dizer, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso ou aquilo. Então, a decisão que você precisa fazer hoje é de olhar para Jesus, esse Deus, e dizer, Senhor, seja feita a sua vontade. Você tem duas possibilidades hoje. Ou você se coloca diante do Senhor Jesus, e diz, Senhor, seja feita a sua vontade. Ou você segue a sua vida. É simples assim. É simples assim. Como o jovem rico escolheu. Seguiu a vida dele. Agora, muitos outros chegaram diante de Jesus, se ajoelharam, se prostraram e disseram, Senhor, seja feita a sua vontade. Ninguém sabe nem o nome do jovem rico. Mas o seu exemplo ficou para a história. Mas assim como muitos outros também exemplos de homens e mulheres que decidiram seguir Jesus. Se vocês se lembrarem, teve uma mulher que entrou numa sala de jantar, se jogou aos pés de Jesus, derramou um perfume precioso sobre os pés dele, lavou os pés dele. O texto diz que ela enxugou os pés dele com seus cabelos. Ninguém sabe o nome dela, mas Jesus lá em Mateus diz o seguinte, a sua história será contada por onde o evangelho for pregado. Até hoje nós falamos sobre a postura dessa mulher, que estava desesperada, e não seguiu só o seu caminho, mas chegou diante de Jesus e disse, Senhor, olha para a minha vida, me ajuda, faça a tua vontade na minha vida.